FTB, quem é que está por trás da FTB? Tem algum banco, tem alguma instituição financeira? Como é que vocês aguentam esse suporte financeiro? A FTB é um movimento social. Então, é como uma associação, ela é dos associados. Hoje nós somos um pouco mais do que 36 mil famílias dentro dessa organização. E você imagine uma mobilização feita através de um abaixo-assinado. Isso tem um peso, onde nós temos milhares de famílias assinando, apoiando uma causa. Agora você imagine esse abaixo-assinado, onde cada uma dessas famílias contribui financeiramente todos os meses com a organização. Isso é a FTB. Isso traz uma força muito grande para a nossa organização. Cada um dos associados, cada família que participa da organização, apoia financeiramente a organização mês a mês. Isso traz muito fôlego financeiro, traz muita representatividade para a nossa organização. Bom, o que é preciso para me associar e quanto que eu pago? Bom, em primeiro lugar, esse programa, como ele é baseado em direito constitucional, é importante que seja ou cidadão brasileiro ou que seja cidadão de algum país que tenha equivalência de cidadania com o Brasil. Então tem que ser brasileiro. Precisa ser brasileiro. Ou ter cidadania. Equivalência de cidadania o visto brasileira. Permanente, por exemplo. Exato. E o segundo ponto, é importante que tenha renda compatível com o crédito que está requerindo. Por exemplo, uma família com uma renda de um salário mínimo consegue, através desse programa, adquirir uma casa de R$40 mil sem comprometer mais do que 1/3 da sua renda para o pagamento da sua casa própria. Vamos devagar aí para que o nosso pessoal, eu gosto de mastigar bem, né? Vamos lá. O meu intuito aqui é fazer com que as pessoas entendam o assunto e não fica nada em dúvida. O senhor falou no salário mínimo. Vamos fazer o seguinte, vamos elevar um pouquinho isso daí? Uma família, nós estamos falando de renda familiar, né? Renda familiar, então, o pai, a mãe trabalha e tal. Se, por exemplo, nosso telespectador aí ganha uma renda familiar de R$1.000, o que ele vai poder buscar uma carta de crédito de quanto? Ele pode buscar uma carta de crédito de R$100 mil. 100 mil? 100 mil. Ele vai... Uma casa boa, 100 mil. Ele vai, no momento que ele se inscrever na FTB, ele vai fazer uma contribuição associativa de R$100 mensais. E depois que ele já estiver residindo na sua casa, ele vai começar a pagar pelo financiamento, que com a contribuição associativa vai dar R$378 por mês. Então, R$378 para uma casa de 100 mil é menos do que o aluguel desse imóvel. E ele não vai estar pagando por um aluguel, ele vai estar pagando por algo que é seu. Ele vai todo mês estar pagando... Tá. Se o meu telespectador tem uma renda familiar de R$1.000, ele vai poder buscar uma carta de crédito de R$100 mil. Exatamente. E quanto que ele vai pagar por mês? R$100, enquanto não tiver recebido a carta de crédito. Então é 10% do faturamento. 10% da renda? Da renda, aliás, da renda. Exatamente. Então ele vai pagar 10% ou R$100 enquanto não tiver a carta. Enquanto não estiver morando na casa. Depois que ele tiver a carta, comprou a casa, quanto que ele vai pagar? R$378. R$378, que daí dá 37,8% da renda. Aumenta 27%, 27,8%. Ele vai pagar daí com a casa, já morando na casa. Já morando na casa. Outra pergunta, como é que eu faço? Se eu quiser hoje me associar, como é que eu vou, quando é que eu vou ter esse direito da carta de crédito? É através de sorteio, de fila, como é que é? Perfeito. No programa SAC existem 2 critérios para contemplação. O primeiro é o pagamento de 30 parcelas mensais e consecutivas, pontuais. Quando você completa o pagamento de 30 parcelas de contribuição associativa, você automaticamente recebe a carta de crédito. Mas são 2 anos e meio. Tá, 2 anos e meio. Mas se eu quiser adiantar, eu posso adiantar? Sim, esse é o segundo critério. Você pode antecipar o recebimento... Há 2 anos e meio, 2 anos e meio, 30 parcelas. 30 meses. Se eu começar a fazer hoje, daqui a 2 anos e meio,
eu vou receber minha carta de crédito. Exatamente. Mesmo não fazendo nada, sem sorteio, sem nada. Não depende de sorteio, não depende de nenhuma outra ação, senão fazer o pagamento da contribuição associativa. Mas se eu quiser adiantar, não esperar os 2 anos e meio, eu tenho como? Tem. Você pode entrar num sistema de mérito. Isso é chamado de meritocracia. É um termo um pouco estranho, mas ele traduz o quê? Ele traduz o nosso incentivo para que o associado se imobilize, para que ele participe da organização, para que ele seja um voluntário dentro da FTB. Então, todo associado que faz ações de voluntariado dentro da FTB, ele acumula uma pontuação e essa pontuação determina a antecipação do recebimento da carta de crédito. Tá, mas peraí. Isso faz com que a carta de crédito possa ser recebida no período mínimo de 6 meses e no período máximo de 30. Então tem um período mínimo. O período mínimo são 6 meses, que é o período onde se faz a comprovação de capacidade de pagamento. Esse período de 6 meses é o período inicial onde o associado ele comprova que tem condições de fazer a programação financeira e tem condições de fazer o pagamento regular dessa contribuição. Eu vou voltar nisso daqui porque eu tenho certeza que tem muita gente que a partir de agora vai trazer aí mais perguntas. Olha que interessante. Esse crédito também serve para reforma? Não, para reforma ele não serve. Ele só serve para compra do imóvel e esse imóvel precisa ter a característica residencial. Pode ser terreno, pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser imóvel usado, não há necessidade de ser só imóvel recém-construído. Sem análise de crédito, o que garante o lastro do financiamento? Perfeito. Esse é um recurso que nós utilizamos, que é muito utilizado por organizações sociais, que parte da seguinte problema. Como eu vou saber se uma família que não tem histórico de crédito, que tem uma renda informal, como eu posso saber se essa família tem condições de receber um crédito? Então, dentro do histórico de operações de organizações sociais, é utilizado justamente uma programação de pagamentos anteriores ao recebimento do crédito. E é o que nós fazemos com o pagamento da contribuição associativa. Quando a família faz um pagamento regular da contribuição associativa e pontual, ela está justamente demonstrando que tem capacidade de programação financeira, ela consegue se programar para fazer os pagamentos futuros nas datas previstas e comprova também que tem a renda suficiente para fazer esse pagamento. Então, com isso, nós atendemos as famílias que estão no mercado informal, as famílias que não têm carteira assinada, e elas passam a ser também contempladas dentro desse programa. Quando compro o imóvel, fica no meu nome ou como uma hipoteca? O imóvel, quando é comprado o imóvel, é feita a escritura em nome do associado. Então, fica em nome do associado com uma cláusula de alienação. É como num carro, né? É como um carro. Financiado lá. Fica no meu nome, mas ali embaixo tem uma restrição. Uma restrição, né? Exatamente. Pecuniária, não, sei lá. Hã? Fiduciário, né? No caso da FTB, é alienação fiduciária. Fiduciária, é isso daí, fiduciária. Boa noite, eu queria saber qual o valor máximo para comprar o imóvel ou depende da renda? Então, depende sempre da renda e nós acompanhamos o limite do fundo de garantia, que é o reconhecimento do governo como o limite do social, o limite onde precisa uma interferência de ações para acesso à casa própria. O que é esse limite? Esse limite são R$500 mil. Então, o valor mínimo do crédito... uma casa de 500 pau, né? 500 mil? Eu posso comprar uma casa se eu quiser de 500 mil? O valor mínimo são R$35 mil, o valor máximo R$500 mil.